falar para vocês hoje como a goiabada cascão me ajudou a encontrar o meu projeto de vida. E vou falar para vocês, porque eu já sei que tem algumas pessoas aqui que gostam, outras que não, por que a goiabada cascão pode nos ajudar ou poderia até nos matar. A goiabada cascão ela é diferente da goiabada comum. A goiabada comum ela é feita apenas com a polpa da fruta, então ela fica lisinha. A goiabada cascão já é feita com a polpa e com pedaços da casca, então ela fica toda granulosa. A goiabada cascão ela tem propriedades anti-inflamatórias e olha que legal, ela pode até te ajudar a ganhar massa muscular, porque ela serve como pré-treino. Ela pode te ajudar a ficar até mais forte. Esse é o jeito como a goiabada cascão pode te ajudar. Agora eu vou te falar como que ela pode te prejudicar. A goiabada cascão, para mim, ela tem um sabor de infância. Um sabor meio amargo, mas um sabor de infância. Eu sou filha caçula de 4 irmãos e durante toda a minha infância, um pedaço da minha adolescência, a sobremesa em casa tinha que ser goiabada cascão, que era o doce preferido do meu pai. Meu pai era um homem alto, bonito, olhos e cabelos escuros. Minha mãe eu comparava ao Clark Gable, aquele do filme O Vento Levou, né? Ele era sério, austero. Acredito que como a maioria dos pais daquela época. Meu pai mandava e a gente obedecia. Aliás, ele não precisava mandar, ele só olhava e a gente já sabia que a gente já tinha que sair da sala de visitas ou que a gente estava rindo demais na hora da refeição e mesa não era lugar de brincadeira. Enfim, bem naquele estilo, não sei porquê nem o quê, mas a gente saía de fininho, que aparece hoje em dia, né? Que os filhos mandam e os pais obedecem. Mas, enfim, voltando para a goiabada cascão. Uma coisa que eu me lembro muito bem é uma crise de choro que eu tive no ensaio da entrada do meu casamento. Eu entrei com uma música que ele cantava para mim sempre, quando eu era criança, porque ele dizia, pode provar. Ele dizia que eu era uma indiazinha que ele tinha pego no Mato Grosso. E eu, naquela época, eu tinha os cabelos negros como noite sem luar. E naquela época era comum o pai levar a noiva até o altar para entregar para o noivo. Eu acho que para ter certeza que tinha despachado a encomenda. Mas meu pai não estava comigo. Meu pai, ele era representante comercial. Ele vendia chapéus e camisas. E em determinado momento, ele foi chamado numa reunião aqui em São Paulo e foi despedido. E acredito que ele tenha começado a passar mal na volta da viagem, porque se hoje em dia, uma viagem, nós somos de São José do Rio Preto, e ele veio na matriz aqui em São Paulo. Se uma viagem de São Paulo hoje em dia para Rio Preto demora em média 6 a 7 horas, imagina nos idos dos anos 70, quantas horas ele deve ter ficado passando mal, sem um atendimento médico, porque ele já chegou em casa com os principais sintomas do AVC instalado, que é a dificuldade de articular as palavras e arrastando o lado esquerdo do corpo. Meu pai tinha 51 anos na época e eu tinha 11. Meu pai tinha vários fatores do AVC que descarregavam o AVC na pessoa instalados. Ele tinha colesterol alterado, ele tinha pressão alta, ele era sedentário, meu pai fumava muito, e o cigarro aumenta em 11 vezes a probabilidade da pessoa ter AVC. Meu pai era diabético. E o diabetes, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, ele é um fermento para o AVC. E eu quero passar para vocês, nós estamos, para vocês saberem, o Brasil é o 5º país em número de pessoas com diabetes. Vocês imaginem o seguinte, nós estamos batendo o patamar de 20 milhões de pessoas com diabetes. É como se fossem 400 arenas. O estádio do Corinthians, lotado em dia de decisão, como vai estar hoje, 400 graus, lotado. É o número de pessoas com diabetes no nosso país. E eu quero passar um trechinho da goiabada sendo feita, para vocês entenderem o que é a goiabada sendo feita.
essa é goiabada cascão sendo feita. Meu pai tinha que comer goiabada cascão sempre. E meu pai era diabético. Grande quantidade de açúcar no sangue, ele danifica os vasos sanguíneos e ele pode romper os vasos, fazendo com que aquela parte que ficou sem a circulação sanguínea, ela paralise. Nós estamos no país, em 2022, nós tivemos 12 mortes por hora por causa do AVC, ou 307 por dia. Vocês imaginem o seguinte, é como se fosse um avião lotado de pessoas caindo todos os dias, com 307 vítimas fatais por dia. Esse é o número do AVC. Conclusão, nós ficamos com, meu pai ficou doente 3 anos, com idas e vindas para o hospital. No final da vida dele, para ele se alimentar, minha mãe tinha que dar papinha de colher para ele, então ela encostava as costas dele nas minhas costas, sentava na cama, encostava, para dar papinha de colher para um homem que até então eu só via de calças e camisas de linho 120 altivo, definhando na nossa frente durante 3 anos. E quando ele tinha 54 anos e eu 14, num dia quente do mês de março, ele virou a estatística, foi fazer parte da estatística de morte do AVC. E aí eu não consegui chorar no dia. Eu não consegui, eu fiquei tão aborrecida com aquilo que estava acontecendo, que eu acredito que toda a emoção contida naquele tempo por uma adolescente assustada com uma perda tão grande, veio à tona no ensaio do meu casamento, quando então eu tinha 19 anos e meu pai não estava comigo. E por que meu pai não estava comigo no dia do meu casamento? Por causa da goiabada cascão? Não. Pelas escolhas que ele fez no dia a dia. A gente postergar aquele prazer para mais para frente parece que é desnecessário, né? Então a gente sempre deixa para começar a segunda-feira, porque não precisa, nada vai acontecer. Né? Mas se a gente quer envelhecer bem, e a gente quer, né? Porque se não for envelhecer, a outra opção é morrer cedo, como meu pai. Se a gente quer envelhecer sem que a nossa vida seja um filme de terror, mas um filme de aventuras, como a gente merece. A gente precisa fazer a nossa parte. Nós temos inúmeros pesquisadores que se debruçam sobre estudos e pesquisas incríveis e que nos oferecem oportunidades da gente saber o que a gente pode fazer para envelhecer bem. Que são, por exemplo, os pilares da longevidade saudável, que é um exercício físico, ou uma atividade física, não só necessariamente você ir para a academia, você fazer uma caminhada, você andar de bicicleta, você dançar, você ter uma vida ativa, você não ficar sentado na poltrona com preguiça de ir tomar água, você subir mais escadas do que você pegar tanto elevador, uma alimentação mais saudável, aquela alimentação mais leve, uma alimentação, sabe aquele lance de você descascar mais e desembalar menos? É real. Só que não resolve você só pensar naquilo que está no prato, se você não pensar como você vai colocar isso para dentro. Porque se você come ou com o celular do lado, ou na frente da TV, ou do computador, ou discutindo com alguém que está do seu lado, ou pior, você remoendo problemas, situações. Sinto muito por dizer, não adianta nada que você tem no prato, porque você está colocando muito mais acidez para dentro do teu corpo do que nutrientes. Um sono de qualidade, aquele sono que você faz uma faxina mental, onde você acorda no dia seguinte super disposto para viver a tua vida com muita energia, que com certeza não é aquele sono que você coloca o soneca para sair mais uns 5 minutos, soneca para mais 10 minutos, e muito menos aquele sono aonde você um dia vai dormir às 9, um dia dorme às 11, um dia você desmaia às 1 da manhã porque você está morrendo de sono, e muito menos o sono que você leva o celular para a cama. Meditação e espiritualidade. Você está conectado com algo superior. Você tem momentos de pausa na sua mente, onde você descansa a sua mente.
relacionamentos saudáveis, você ter pessoas com quem você pode contar, pessoas com quem você pode ser você verdadeiramente, pessoas que te acolhem no momento de dor, mas que vibram com você no momento de alegria. Pessoas que, se você demorar muito tempo para dar notícia, eles vão querer saber como você está se sentindo. Vão ficar preocupados com o teu sumiço. E propósito de vida, que os japoneses chamam de Ikigai, e eu chamo de para quê. E eu vou deixar uma tarefinha para vocês levarem para casa. Para que você levanta da cama todos os dias? Para que você enfrenta o que você enfrenta todos os dias? Eu descobri meu para quê depois de anos de análise. Eu quero ajudar o maior número de pessoas a viver muito mais tempo, da melhor maneira possível, junto com as pessoas que amam. Esse é o meu para quê. E eu sei que às vezes você vai falar assim, nossa, Bel, mas é muito difícil, né, fazer tudo isso, que cansa fazer todos esses pilares da longevidade saudável. E eu vou te falar, cansa mesmo. Cansa. Só que você dá trabalho. Você fazer os pilares, você se empenhar em ter uma vida melhor, dá trabalho. Só que adoecer dá muito mais trabalho. Então, a escolha é tua. Sempre a escolha vai ser sua. E se tem uma coisa que eu consegui, foi transformar a Goiabada Cascão de vilã em minha parceira. Ela me ajuda a refletir e a pensar que a nossa vida é resultado daquilo que a gente faz. Sempre, todos os dias, constantemente. Esse é o resultado. É o resultado das nossas escolhas. E que, para você envelhecer bem e de maneira longa, você não precisa abrir mão das coisas que são boas para você. Apenas você precisa aprender a escolher, a decidir o que você vai querer. E hoje, agora, daqui a pouquinho, no intervalo, eu estou falando tanto dela, né, que eu trouxe Goiabada Cascão para que vocês possam se deliciar. Porque eu quero que vocês, assim como eu, entendam que vocês podem saborear a Goiabada Cascão do jeito que você pode saborear a sua vida, com amor e responsabilidade. E aí, eu quero fazer um pedido para você. Por amor a você, por amor a quem te ama, por amor a quem você é, envelheça. Por amor apenas, envelheça.